Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Cyber Notícias. Para você que não me conhece, eu me chamo Douglas e hoje nós vamos falar de um tema que as pessoas parecem ter dúvida ainda. Mas eu fui ver alguns vídeos, tem vídeo aí que troca uma coisa com a outra. Então eu decidi sanar isso, visto que eu sou formado em uma das áreas. Nós vamos falar de engenharia da computação e engenharia de software. E eu vou trazer as diferenças. E é nas diferenças que você vai entender por onde seguir. E o melhor meio, tá? E vou te dizer também como o mercado reage a essas formações, tá bom? Vou tentar resumir isso, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, beleza? E um recado, não sei se o dia 20 vai ser no dia 29, 30, um desses dois, aí vai ficar por 24 horas, a retrospectiva do canal com os vídeos mais assistidos. Você que não assistiu, dá uma força lá pra gente, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos falar sobre esse tema e nós vamos começar com engenharia da computação. O que faz um engenheiro? O engenheiro ele faz o que ele quiser, resumindo é isso, tá? Tem muitos engenheiros que acabam empreendendo em outras áreas que não é aquela que ele estudou e se especializou. Porque a engenharia, principalmente as matérias mais básicas, acabam trazendo, como é que eu vou, não vou dizer confiabilidade, mas uma segurança para o cara, por exemplo, estar numa área financeira. O cara trabalhar com investimentos ou ir para empreender em outro ramo. E a maioria dos engenheiros, principalmente aqui, a maioria não, vou dizer uma parcela, acabam empreendendo em outros ramos e se dão muito bem, porque eles usam a engenharia para se fortalecer nesse mercado que é interessante para ele investir, empreender. E isso acontece aqui no Brasil e não é pouco, não é. Então, você, depois que se formar, você pode empreender em qualquer outra área. Então, o engenheiro pode fazer o que ele quiser, resumidamente é isso. Agora, você precisa entender a grade de engenharia da computação. O que os caras realmente estudam. Porque fazer, você pode fazer o que você quiser. Tem muita gente que é formada em A e faz B. Isso aí, como é que eu posso dizer? Todo mundo é livre para fazer o que quer, né? Então, você, depois de formado, pode fazer o que você quiser. Mas a grade é o que vai te dar algumas, entre aspas, competências para entrar em determinadas áreas do mercado. E a engenharia da computação, você, por exemplo, você vai saber programação? Vai. Você vai estudar programação para dispositivos móveis, programação para área web, programação para linguagem de baixo nível, alto nível. Você vai desenvolver drivers, você vai trabalhar com muita coisa na área de programação. E eu tive uma boa parte de programação na engenharia que eu estudei. Uma boa parte. Então, você da engenharia da computação, programar. E a maioria das pessoas que se formam nesse curso focam na parte de programação. E isso é comum. E eu vou te dizer o porquê. Inclusive, há uma preferência do mercado em não colocar engenheiros da computação em uma área que, por incrível que pareça, ele estuda. Mas vamos chegar lá. Então, programação para o engenheiro da computação é algo que é parte do cotidiano dele e acaba sendo escolha da maioria dos que se formam. Beleza? Outro ponto que o engenheiro da computação estuda. Por quê? Esse curso de engenharia da computação vem o seguinte, como é que eu vou dizer? Eu não sei se é algo que desvenda o curso ou é o mistério do curso. É que o engenheiro da computação, ele sabe programar, mas ele também tem que saber hardware. Calma. Você vai entender o que é saber hardware, tá? O engenheiro da computação ele tem que ter competência em desenvolver um hardware. Sim. Mas um engenheiro sozinho, um cara que se forma sozinho, ele não vai sozinho desenvolver um processador só ele. Não vai. É possível? É. Uns bem antigão. Sabe aqueles processadores bem antigão? Então, você pode até estudar, trabalhar ao máximo aí com eletrônica e tal para desenvolver um. Mas não vai ser, por exemplo, um Intel i7, entendeu? Décima geração, 12ª geração. Tô tentando aqui um pouquinho menos. 5ª geração? Não vai chegar nesse nível. Mas você estuda para entender isso. Saber como funciona um processador, um microcontrolador. Isso aí você vai ter, sem problema nenhum. Você vai ter eletrônica? Você vai ter eletrônica. Então você vai soldar componentes, você vai medir tensões, correntes, você vai verificar a temperatura, né, seja no processador, um componente ali, por que ele está quente demais, será que não está passando bastante corrente, aqui não está aumentando a temperatura. Você vai fazer diversos testes da parte de eletrônica
voltadas à parte da computação, placa de vídeo, placa-mãe e afins. Tem faculdades que vão focar na eletrônica, já trazendo o aspecto da computação. E tem outras que o professor vai ser um engenheiro eletricista ou, se não me engano, tem engenharia eletrônica. Então eu acho isso, eu não tenho dúvida. Isso eu tenho dúvida, né? O título da pessoa que se forma em engenharia eletrônica é engenheiro eletrônico. Eu sei que o engenheiro elétrico, o curso em engenharia elétrica, o cara recebe o título de engenheiro eletricista. É isso. Então, não vou fazer corte nenhum, fica o erro aí. Enfim, se você sabe a resposta, deixa aqui nos comentários. Essa parte, o engenheiro eletricista eu tenho certeza. O engenheiro elétrico, ou engenheiro eletrônico, é que fica a dúvida. Mas eu acho que é engenheiro eletrônico que faz engenharia eletrônica, que também tem. Esses professores, eles vão focar diretamente nos componentes. Você vai ver microcontroladores, você vai desenvolver placas, né, e outras partes. Então você vai ter esse lado. E aí você vai casar, por exemplo, linguagem de baixo nível para desenvolver seus drivers, desenvolver ali seus pequenos equipamentos, etc. Vai vir sistemas embarcados, banco de dados. Hoje, inteligência artificial, você vai ter isso. Cloud, redes de computadores. E aí vem a parte que toda engenharia vai ter. Não tem o que fazer, cara. Todas elas vão ter, com exceção, e eu não sei porquê, a engenharia de software. Qual é essa exceção? A engenharia da computação, ela entra, parece que, na grade das antigas engenharias. Essa é a parte que eu vou ficar te devendo. Mas, a parte da engenharia, das engenharias antigas, essa eu vou ficar te devendo. Mas eu vou te dizer o conteúdo. A engenharia da computação, você vai ver cálculo 1, 2, 3 e 4. Você vai ver, por exemplo, geometria analítica, álgebra linear. Você vai ter isso. Cálculo numérico, você vai ter física 1, 2. Na verdade, se não me engano, tem a experimental e tem a física... Agora me fugiu. São 4 físicas. Porém, física 1 e 2, que é experimental, e tem a aplicada. Isso, física aplicada 1 e 2. Química, também tem a experimental 1 e 2 e a aplicada 1 e 2. Tem algumas faculdades que só dão aplicada. Então, depende. Fenômenos de transporte, mecânica geral. Cursos que na engenharia de software, na maioria das grades, não tem. Aí que vem a grande questão. Então você vai pegar uma engenharia, se você entrar na engenharia da computação, a verdadeira engenharia da computação, e eu vou te dizer por que eu estou falando verdadeira, você vai pegar a base de qualquer engenharia. Inclusive, se você for se formar engenheiro da computação, quiser ter o título de engenheiro eletricista, eletrônico em outra instituição, e a sua grade for compatível, você consegue eliminar matérias, principalmente essas iniciais, e estudar só as que faltam para que você se forme engenheiro eletricista ou eletrônico. Enfim, então é possível. Ou mecânico, ou engenheiro de controle e automação, mecatrônico, enfim. Essa base, o engenheiro da computação, ele vai ter. Então você vai ver muito disso. A parte de hardware, que nem, eu quero montar uma máquina. Você vai ter, vou falar a real para você. Você vai colocar uma plaquinha lá, um processador, você vai entender como funciona, você vai formatar uma máquina, eu já tive aula disso. Foi logo as primeiras, você vai ter isso. Então assim, que é organização de computadores, tem essa matéria, então você vai estudar sobre isso, e aí você vai aprender essa parte de hardware, essa parte física da computação com eletrônica. Então é muita matemática que você vai ver. Tô deixando bem claro isso pra você, tá? É uma matemática que, assim, é cansativo, mas quando você termina é recompensador. Então não tem muito o que fugir na engenharia da computação. Você vai ter matemática do começo ao fim, tá certo? Cálculo é uma matéria pesada, bem pesada. Então, cara, já estuda funções, foca em funções. Paga um professor particular, dá seus pulos, estuda funções para você não tomar porrada nessa matéria. Ela não é uma matéria difícil se você souber bem. Eu sempre gostei de matemática, senti dificuldade mais ali no finalzinho. No finalzinho do cálculo 3 por 4 ali, já senti, tremi um pouco na base, confesso.
Mas, se você aprender bem funções, as demais ali vai ficar tranquila. Se você for entendendo cada um, você consegue chegar lá tranquilamente. Por mais que dê uma rabiada ali, dê um medinho, opa, é aqui, eu errei ali. Calma, dá pra ir, tá? Sem medo, sem estresse, tá bom? Não é um bicho de 7 cabeças. Se você estudar bem, você vai ir bem, beleza? Então, isso é engenharia da computação. Então você vai ver a parte de eletrônica, nuvem, redes, banco de dados, programação, diversas partes de programação, estrutura de dados, enfim, tem muita coisa envolvida na engenharia da computação que você pode ir. Segurança da computação também tem a parte de hackear, de segurança, de firewall, de honeypots e afins. Isso tem TCC, estágio obrigatório, tudo isso tem. Essa é a parte da engenharia da computação. Você vai focar na parte física e você vai focar na parte lógica da coisa. Ó, eu colocando um R onde não tem. Enfim, é isso o curso. É maravilhoso, é ótimo, é lindo. Inclusive eu sou formado em engenheiro da computação. Não sei se eu falei no começo do vídeo, mas sou. Enfim, é um curso maravilhoso. Recomendo que você estude. E a engenharia de software? A engenharia de software é software. É só software, do começo ao fim. Inclusive, a grade de engenharia da computação ela é de 5 anos. Mas a maioria das grades de engenharia de software são 4. A engenharia de software tende, prestem atenção na palavra, tende a não ver. Tender não quer dizer que não vai. Tem algumas instituições, né, que dão cálculo, se não me engano, até o 1 ou 2, dependendo. E tem outras que nem isso. Aí só dão lá uma introdução à matemática ou algo do tipo. E acaba vendo programação até não querer mais. Porém, essa parte de programação da engenharia de software tem algumas coisas que você não vê na da computação. Vou te dar um exemplo. Você testar a qualidade de um software em engenharia de software, você vai ver. Mas na engenharia da computação, você não tem uma matéria específica para isso. Mas lá tem. Matéria de qualidade de software, métodos ágeis, coisas desse tipo. Lá você vai ter. Na engenharia da computação, pode ser que não, dependendo da grade da universidade. E eu tô te falando isso porque eu não tive. Porém, programar, você vai programar muito em engenharia da computação. Acho que um pouco menos que o engenheiro de software. São 4 anos só de programação. Mas você vai programar. Isso eu posso te dar certeza. Você vai ter que entregar um projeto para o professor no final da matéria. Ou dependendo aí do final de cada semestre. Se for um ano todo aí a matéria, for matéria 1, matéria 2, depende. Então você vai programar. Isso eu te garanto. Você vai aprender linguagens, você vai se desenvolver na parte de programação. Mas a engenharia de software, ela vai muito além quando se trata de programação. Ela não tem com profundidade a parte de hardware, como por exemplo eletrônica. Pode ser que tenha hardware lá, mas é uma pincelada, é uma montagem de computadores, é entender memória, é entender o HD, é entender o processador, é entender como eles funcionam, porque você precisa entender isso na programação. Como uma variável, ela fica armazenada na memória. Como funciona o processo de memória, ir lá buscar um dado, trazer um dado, esse tipo de coisa. Então, a engenharia de software é pura programação, qualidade de software e afins. Aí que está a diferença do engenheiro da computação. O engenheiro da computação, ele vai ver a programação e a eletrônica junto. Ele é um cara que tem, pelo menos a tendência do curso, é o cara colocar a mão na massa no físico e colocar a mão na massa no lógico, porém, vai passar pela qualidade de um engenheiro de software. É aí que tá. Mas isso eu vou dizer teoricamente. Por quê? O cara que se forma em engenharia de software, beleza, ele já vai para programação, ele já sabe o que ele quer. É um curso bem específico. Então, beleza, ele vai programar, é o que ele sabe, é o que ele aprendeu, então bacana. Só que o engenheiro da computação tem uma questão que ela é um pouco cabulosa. Porque o cara, ele estuda eletrônica, ele estuda hardware, processador, ele desenvolve robôs, faz um monte de coisa. Existem alguns profissionais que trabalham com sistema embarcado, com Arduino mais especificamente, e são muito bons no que fazem. Inclusive, eu não vou citar, mas na Twitch
Tem uma moça, engenheira da computação, que manja muito de Arduino. Eu tive uma professora que tem, se eu não me engano, 3 livros, é palestrante, se eu não me engano, é uma japonesa. Então eu estudei um ano com ela e eu nunca perguntei isso. É uma japonesa, ela dá aula, eu acho que na FATEC, ela é doutorada pela Mackenzie. Se você conhece, eu vou deixar aqui, deixa aqui na descrição. Foi minha professora na época em eletrônica. E ela manja com maestria a parte de sistema embarcado, Arduino, etc e tal. Eu conheci Arduino por ela, mas ela não é engenheira da computação. Quer dizer, tem o doutorado em engenharia da computação, alguma coisa assim, pela Mackenzie lá. Enfim, mas não é bacharel em engenharia da computação. Então é uma área que eu só conheço elas duas como, como é que eu posso dizer, especialista nisso. Pessoas que entendem muito de sistema embarcado. Aí algumas pessoas optam por ir para fora do país trabalhar com isso. E as empresas que fazem testes em Arduino, em eletrônica ou coisa do tipo, dificilmente contratam um engenheiro da computação assim de cara. Elas preferem um engenheiro eletricista que tem esse conhecimento de Arduino, tem conhecimento de eletrônica, ou engenheiro eletrônico, acho que é isso. Engenheiro eletrônico que também entende dessa parte de eletrônica. Por quê? Porque o cara ele vai ver essa parte de eletrônica com muito mais profundidade que o engenheiro da computação. Então, quando você chegar a ver hardware e eletrônica, saiba que você não verá com o máximo de profundidade que um engenheiro eletricista ou um engenheiro eletrônico. Você não verá. Eles vão ver muito além do que você vai ver. Porém, você vai ver de maneira específica e suficiente para que na sua cabeça, vamos dizer dessa forma, você consiga construir uma placa-mãe. Vamos dizer assim, um pequeno dispositivo. Isso você vai conseguir. Um robô com algum sensor, um projetinho prático. Isso você vai conseguir tranquilamente e aplicar uma programação em cima. Uma automação, uma breve inteligência artificial para a maquininha funcionar sozinha, algum processo, algo do tipo. Então isso você vai conseguir. Mas no mercado, para a área de eletrônica, essa área mais física, o engenheiro eletrônico e o engenheiro eletricista são mais cotados. E aí cabe ao engenheiro da computação no Brasil, novamente, no Brasil, focar na parte de programação. E como a programação depende muito de desenvolvedores e tem um mercado vasto, precisando de pessoas, inclusive se tratando de engenheiro, tem pouco, seja engenheiro da computação, civil, eletricista, eletrônico, de software, tem pouquíssimos engenheiros. Então são áreas que quem é um engenheiro pode ocupar. Então, por exemplo, essa parte de desenvolvimento, o engenheiro da computação tende a ir porque a oportunidade é maior nesses pontos. E o engenheiro de software também. Então tem mercado para os dois. Não existe uma briga, não existe uma concorrência, até porque o foco da engenharia da computação é o hardware com a parte lógica, com a parte de sistemas. Então, essa é a união da engenharia da computação. Já a de software não é bem isso. O engenheiro de software não vai ver hardware com a mesma profundidade que o engenheiro da computação. Beleza? Ele vai ver de forma aprofundada programação. Isso com certeza. Por isso, você, engenheiro da computação, saiba que se formando, você tem que continuar se especializando em programação. Só que não precisa sair focando em tudo. Ache um nicho, ache algo que você goste e comece a se especializar naquilo. Porque o engenheiro de software vai fazer a mesma coisa. Mas a grade dele tem bastante temas de programação, tá bom? É só isso, tá certo? Essa é a diferença de um para o outro. E eu fui extremamente prolixo para que você entenda exatamente a diferença. O mercado brasileiro, aqui você não vai ter o título, pô, eu quero o cargo de engenheiro da computação. Esquece, não tem isso aqui no Brasil. Esquece, não tem. Engenheiro de software? Tem. Então você pode conseguir isso. Até lá fora, você pode ser um engenheiro de software para Google, por exemplo. Mas engenheiro da computação, não. E o Brasil, a tendência é, quebrou um aparelho, lixo, vai e compre outro. Manutenção ou desenvolver novos, isso aí é com outros engenheiros,
com outra equipe, onde você pode entrar na parte de desenvolvimento e os caras que manjam de pura eletrônica é a parte que vão desenvolver o hardware ali. Você consegue ainda entrar na parte de design do produto, onde você vai desenvolver a embalagem, a proteção para essa parte de eletrônica. Você ainda consegue se você se especializar, porque o engenheiro da computação ele tem a parte de desenhos eletrônicos, como por exemplo CAD. E aí você pode seguir para outros tipos de desenho, outros tipos de área, para desenvolver a parte computacional. E tem indústria para isso, não tão forte como nos Estados Unidos, como Taiwan da vida, como a China, óbvio, mas eu não sei se você vai querer trabalhar na China, enfim, mas você pode tentar uma empresa que faz aí produtos pequenos de eletrônico ou algo do tipo para outras empresas. Então o mercado tem, você precisa achar, se localizar. Isso é um engenheiro da computação, isso é o que ele aprende. Agora o que ele vai fazer, cabe a você decidir quando chegar ali, já para escolher os seus estágios, seja obrigatório ou não obrigatório, você já tem que focar no que você quer para a sua vida e começar a se especializar e seguir carreira dentro daquilo, porque é muito vasto. Isso te impede de entrar em eletrônica? Não. Eu, por exemplo, eu fiz o técnico em eletrônica. Se eu quisesse trabalhar num laboratório, estudar engenharia da computação e mostrar que eu sou muito bom na parte de eletrônica, eu poderia seguir carreira em cima disso. E trabalhar junto com engenheiros eletrônicos e dar até, sei lá, fazer os caras passar vergonha. Mas não é o caso, né? Quem vai passar vergonha sou eu, porque eu não me especializei nisso. Minha área é totalmente outra. Enfim, é o que dá pra fazer. E engenharia de software. É tudo que eu falei de programação e mais um pouco. Apenas essa é a diferença, tá bom? É isso, pessoal. Esse é o vídeo. Uma observação também, antes da gente encerrar. Cuidado com algumas universidades. Cuidado. Tem universidade vendendo curso de engenharia da computação e não tem essa grade que eu te falei. Não tem eletrônica, é pura programação. E o cara se forma engenheiro da computação. Muitas pessoas sabem dessa diferenciação de engenheiro da computação, que tem conhecimento na parte física e na parte lógica, e engenheiro de software que só entende de software. Tem faculdades pequenas que fazem isso. Eu já vi faculdades grandes e muito grandes fazendo a mesma coisa. Inclusive coloca títulos de matéria em inglês. Você já deve imaginar de quem que eu estou falando. Então assim, cuidado com esse tipo de marketing que é feito. Porque chega na hora do mercado, o cara ele precisa de alguém com a competência de engenheiro da computação. Vou te dar um exemplo, tá? Você pode trabalhar na área de CFTV. E é comum a área de TI ter algumas empresas que pedem conhecimento. Aí você é um engenheiro da computação. O cara fala, pô, se o cara sabe eletrônica, qualquer coisa de câmera ou algo do tipo pra ele é fichinha. E você vê vídeo no YouTube aí, câmera, DVR, NVR, esse tipo de coisa, é tranquilo. Pra você vai ser tranquilo. Só que aí você fala pro cara, não, eu nunca vi eletrônica na minha vida. Mas você é um engenheiro da computação, nunca viu eletrônica? Porque computação, computadores, que iniciou-se com calculadoras, tinha uma parte física e uma parte lógica, né? Que é onde os resultados vinham. A interpretação que a gente usa. Hoje, a parte lógica seria a parte de sistemas, a parte de desenvolvimento. Pô, você não manja a parte física? Não. Então, cuidado. Cuidado com algumas grades de universidades. Não vou citar nomes, não vou apontar o dedo, vou deixar para você isso, para você não cair aí numa pegadinha do mundo, tá? Não é um crime, não é algo errado, até porque a forma com que o MEC dita as coisas, vixe, é um absurdo, tá? Mas você tem que ficar atento, porque depois que você se formar, aí você já sabe as consequências que podem vir e os arrependimentos que você podem ter sem nem saber, tá certo? Então fica essa dica pra você. O vídeo tá longo, tem mais quase aí 30 minutos de vídeo. O objetivo era só explanar, tirar essas dúvidas. Fui o mais prolixo possível para que você entenda. Esse é o objetivo mesmo. E se você tem alguma dúvida, você vai deixar aqui nos comentários. E já tô mandando a real, tá? Já vi muita gente ofendendo em outros vídeos, xingando. Se xingar, se eu ofender aqui, eu vou devolver. Então, qual é o objetivo de você deixar o seu comentário no canal? Você ser uma pessoa respeitosa, você ser um cara que sabe dialogar, conversar. Aqui não é político,
que ninguém tá o tema desse canal, do vídeo aqui, não é política. A gente fala alguma coisa ou outra sobre política, mas não é o caso. E mesmo em política eu não quero ninguém ofendendo, xingando ninguém aqui, porque não é esse o objetivo. Eu tenho certeza que você que segue esse canal consegue racionar, consegue pensar. Você não tem demência subclínica, é aquela demência que você nem sabe que você tem. Então eu tenho certeza de que você se inscreveu aqui para que haja diálogo, para que você consiga interagir comigo e a gente chegar a conclusões de algo que possa fazer com que as pessoas prosperem. É esse o objetivo, tá bom? Gostou desse vídeo? Se inscreva e ative o sino das notificações. Aproveite e já deixe o seu like aí para ajudar o canal. Não esqueça, semana que vem a retrospectiva para dar uma força aí e nos vemos nos próximos vídeos. Falou!